Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que o fim de semana tenha sido bom, que vocês tenham votado com consciência, né, pessoal? Hoje já é dia 16 de novembro, nós vamos aqui para mais uma aula, né? Já é a nossa aula número 78, metade do mês de novembro já. Pessoal, nós vamos lá no nosso livro de gramática, lá na página 141, e nós temos um texto aqui. Só que para ler o texto, tem uma pequena introdução que eu gostaria que vocês acompanhassem pelo livro, tá? Então, lá no livro de vocês, página 141, está escrito assim, ó. Você vai ler a seguir uma espécie de uma espécie de relatório feito por um extraterrestre que precisou parar em nosso planeta por falta de combustível. O ser de outro planeta descreve com alguma ironia o que encontrou aqui. Para ele, certas atitudes dos habitantes da Terra são incompreensíveis. Nesse trecho, ele descreve o modo como os humanos se entendem ou se desentendem. Tá? Então, é um trecho em que o ser de outro planeta, o extraterrestre, o ET, está contando o que é que ele viu no planeta Terra, tá? Com um pouco de ironia também. Então, vamos lá. O título do texto é Admirável Mundo Louco. Você pode perceber lá no seu livro que o texto é de Ruth Rocha. O nome do livro é Este Admirável Mundo Louco. Ilustrações de Walter Wona, editora Reforma, São Paulo, tal, tal, tal. Então vamos lá. Admirável Mundo Louco. E como é que eles, os humanos, se entendem? E quem foi que disse que eles se entendem? Quer dizer, tem uns que entendem os outros, mas não é todo mundo, não. Eles vivem brigando muito. Os grandes brigam com os pequenos o tempo todo. Então, os bem pequenos começam a gritar, e é aí que sai água das bolas que eles têm na cara. Algumas pessoas de um lugar brigam com as pessoas de outro lugar, e eles chamam isso de guerra. Olha que tem um errinho aqui, hein? Vamos corrigir já. E eles chamam isso de guerra. Então, eles jogam uns nos outros umas coisas que destroem tudo que eles passam um tempão fazendo. E até destroem eles mesmos. É muito difícil explicar essa tal de guerra, porque eu também não entendi. Não sei direito para que é que serve essa tal de guerra. Acho que é para gastar as tais coisas que eles jogam uns nos outros e que eles fabricam em grande quantidade. Em grandes quantidades e que fazem as cidades ficarem cada vez mais fedorentas. Então você percebe aí que o ET tem um ponto crítico, né, uma visão crítica muito grande. Ele começa descrevendo que os humanos não se entendem, né? Que os grandes brigam com os pequenos, ou seja, provavelmente aí falando dos adultos em relação às crianças, né? Que os adultos brigam com as crianças, daí as crianças, o que que elas fazem? Olha, elas começam a gritar e gritar. E é aí que sai a água das bolas dos olhos, ou seja, sai lágrima dos olhos, né? Em alguns lugares, as pessoas, os adultos, brigam com os próprios adultos, e eles chamam isso de guerra. E aí eles jogam uma coisa nos outros, né? Provavelmente bombas, né? Eles falam assim, ó, acho que é para gastar as tais coisas que eles jogam uns nos outros e que eles fabricam em grandes quantidades e que fazem as cidades ficarem cada vez mais fedorentas, né? Então, ó, existem guerras no mundo em que as pessoas lançam bombas, lançam granadas uns nos outros, tá? Então, aí nós temos um trechinho do livro. Temos algumas perguntinhas também, né? Lá no livro está escrito assim: parece que o visitante do outro planeta não teve uma impressão de nós, os humanos. Primeiro, ele viu os grandes brigando com os pequenos. Quem são os grandes e quem são os pequenos? Os grandes são os adultos e os pequenos são as crianças. Então, aqui em azul você tem as respostas, tá, pessoal? As bolas que eles têm na cara de onde sai água, o que são essas bolas e a água? As bolas são os olhos e a água são as lágrimas. Em segundo lugar, ele viu as coisas que destroem tudo que eles passam um tempão fazendo. O que são essas coisas? Bombas. Então, pessoal, observem aqui que aqui nas perguntas, esses trechos que estão entre aspas se referem a pequenos trechos que foram copiados do texto. Cada vez que você usa aspas, nesse caso aqui, para dizer que você copiou um pedacinho do texto, tá? Se você não indicar as aspas, vai acabar parecendo um plágio, né? Vai parecer que você copiou aí sem saber que era um texto de algum lugar específico. E no número 4, pessoal? Afinal, aqui na Terra, o ET viu só atitudes de paz e harmonia? Não, pelo contrário, né? O que foi que ele viu? Ele viu violência e briga, certo? Aí, o exercício 5, assim, ó.
O relatório conta o que os humanos fazem neste admirável mundo louco. Identifica as alternativas com palavras do texto que indicam algumas dessas ações. Ou seja, o exercício está pedindo para você grifar, para você assinalar as palavras que dão ideia de ações. O que os humanos fazem, tá? Então, ação é tudo aquilo que a gente faz. Acordei cedo, acordar é uma ação. Escovei os dentes, escovar é uma ação. Penteei o cabelo, pentear é uma ação. Tomei café, tomar é uma ação. Então, quais são as palavras dessas daqui que dão ideia de ação? Ou seja, a imagem mental que você faz é de alguém praticando essa ação. Então, vamos lá. Pessoas? Não, pessoas é um substantivo, está dando nome a uma coisa, né? Chamam é uma ação, fabricam, brigam e destroem são ações. Então, até aqui você tem a B, a C, a D, aí são todas ações. Água. Quando você faz a imagem mental de água, você tem lá um substantivo, né? Você tem você tem um objeto, você tem uma coisa ali, né? Um ser vivo, vamos dizer assim, né? Todo mundo é uma ação? Não. Eles é uma ação? Não. Ele está substituindo o nome de um monte de gente, né? Então você fala assim: Joaquim, Pedro, Joana e Érica são meus amigos. Então, eles irão na minha casa amanhã. Então, esse eles aqui está substituindo aqueles nomes que você citou antes. As cidades é uma ação? Não. Jogam é uma ação, passam e fazem, tá? Então, ó, chamar, fabricar, brigar, destruir, jogar, passar e fazer são ações. E qual é a classe gramatical das palavras que você marcou? Essas palavras que estão destacadas em azul são verbos. Por quê? Porque o verbo dá ideia de ação, tá? Então, olha lá. Verbos são palavras que exprimem o que se passa ou um acontecimento. Veja na tabela os sentidos que os verbos podem ter. Então, você pode ter um verbo que dê ideia de ação, de processo, de estado, de mudança de estado ou de fenômeno meteorológico. Então, veja lá. O verbo pode dar uma ideia de ação? Olha o exemplo. Umas coisas que destroem tudo. Destroem indica uma ação, a ação de destruir. Então, destroem, destruir, destrói é um verbo e o infinitivo dele é destruir. Processo. Eu também não entendi. Entender indica um processo. Ou seja, para você entender alguma coisa, vamos imaginar assim todo o processo. Você vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai ter que ler de novo, vai ter que fazer uma análise lá na sua cabeça e aí você acaba entendendo. Então, entender é um verbo porque está dando um nome a um processo. Destruir é um verbo porque está dando o nome de uma ação. O verbo também pode expressar um estado, estado assim no sentido de o jeito que alguém ou alguma coisa está, tá? Olha o exemplo aqui. Os humanos são difíceis de entender. Esse são aqui é o verbo ser, e ser indica um estado, um jeito. Então, ele é um bom menino. Esse é também é o verbo ser, é um estado. Mudanças de estado. As cidades ficam cada vez mais fedorentas. Ficar de um jeito, né? Então, mudança de estado. Mudou de um jeito para outro jeito. Ela ficou alegre, ela ficou triste, então ela estava de um jeito e mudou para outro. Ficar indica uma mudança de estado. E fenômeno meteorológico, ou seja, chover, nevar, relampejar, trovejar, são fenômenos meteorológicos. Então, chover aqui é um verbo também. Então, repetindo. Destruir, entender, ser, ficar e chover são verbos porque eles dão ideia de quê? Ação, processo, estado, mudança de estado ou fenômeno meteorológico, certo? Aí o nosso livro traz lá, pessoal, as conjugações verbais, lá na página 143, tá? Então, ele fala assim, ó, acompanha comigo na página 143. O nome de um verbo é uma forma verbal chamada infinitivo. Então, quando você pega o dicionário e você vai procurar o significado de um verbo, você vai encontrar no dicionário o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É quando ele está terminado em ar, er, ir ou or, tá? Então, por exemplo, eu tenho o verbo lá no texto, eu tenho o verbo repete. Repete é uma forma do verbo repetir.
tá? Falava é um verbo. Falava é uma forma do verbo falar. Corria também é um verbo e é uma forma do verbo correr. Então, imagine que tamanho que teria que ser um dicionário que tivesse todas as formas do verbo repetir. Por exemplo, repetiu, repetisse, repetimos, repetisses, repetiram, repetirei, repetirás, vou repetir. Então, o dicionário, para não colocar todos esses verbos conjugados, ele deixa o verbo no infinitivo. Então, a gente fala que esse infinitivo aqui é o nome do verbo. Então, repete, qual é o infinitivo dele? Repetir. Falava, qual é o infinitivo dele? Falar. Corria, qual é o infinitivo dele? Correr. Aí, dependendo da terminação de cada um desses verbos, nós vamos classificá-los em conjugações. Nós vamos falar que a primeira conjugação são para os verbos que têm o infinitivo terminado em ar. Os verbos de segunda conjugação são aqueles que lá no infinitivo, que lá no dicionário, eles terminam em er ou or. E os verbos de terceira conjugação são aqueles que o infinitivo, lá no dicionário, vai estar terminado em ir, tá? Então, veja, você tem verbos terminados em or ou em ir que pertencem à segunda conjugação. Por quê? Porque a família do verbo or é muito pequena, não valeria a pena colocar esse verbo or numa quarta conjugação. Então, você o deixa junto com o verbo er, porque na realidade, esse verbo, quando veio lá do latim, ele já tinha esse er. Ele era escrito assim, poer, tá? Porque na realidade, verbo de segunda conjugação verbos terminados em or, nós temos o por e todos os derivados dele. É uma família muito pequena. Então, lá, olha lá, página 143. Tome cuidado. Os verbos terminados em or, por e seus derivados também pertencem à segunda conjugação. Isso explica porque o verbo por e seus derivados, repor, depor, sobrepor, tem hoje uma forma diferente do que tinha na época do português arcaico, no português antigo. No século XIV, a forma do infinitivo era poer, com a terminação er, sendo, portanto, da segunda conjugação. Hoje, o verbo por e seus derivados, só encontramos a vogal e em algumas formas. Por exemplo, quando você fala pusesse, você percebe que esse verbo ele tem um e aí que o remete à segunda conjugação. Pusesse, se eu puser acento nessa palavra, vai estar certo? Então, esse puser também está mostrando uma letrinha aí. Então, ó, o que é importante aqui? Lembrar que os verbos de primeira conjugação são os terminados em ar. Os de segunda conjugação são os terminados em er ou or. E os de terceira conjugação são os terminados em ir, tá? Aí, sobre esse assunto, tem um exercício lá no livro, lá na página 143 mesmo, tá? Então, ele fala assim: no caderno, organize os verbos no infinitivo da lista a seguir, em uma tabela com as 3 conjugações, seguindo o modelo. Então, o exercício pede para você pegar esses verbos aqui e colocar cada um na sua casinha. Se ele terminar em ar, ele vai lá para a casinha da primeira conjugação. Se ele terminar em er ou or, ele vai para a casinha da segunda conjugação. E se ele terminar em ir, ele vai para a casinha da terceira conjugação. Então, achar, comprar, voar e sonhar são todos verbos de primeira conjugação, porque eles estão terminados em ar. E os de segunda? Esconder, impor, receber, sobrepor, torcer e esconder. Então, lembrando que aqui na segunda conjugação, aqui nessa casinha, vão morar os verbos terminados em er e os verbos terminados em or. Por quê? Porque, na realidade, o que você tem de verbo terminado em or é somente o por e os derivados. Então, olha lá. Impor é um derivado do por, sobrepor é um derivado do por, e esse por, bem antigamente, lá na época que o Brasil foi descoberto, ele era escrito poer. Com o passar dos tempos, ele perdeu esse e, mas isso mostra que ele pertence a essa família, a família do er, a família da segunda conjugação. E aqui, dessas palavras todas, quais são verbos de terceira conjugação?
curtir, dormir, mentir e sair, certo? Então, o que você tem aí é um início, né? Um começo aí dos estudos sobre verbos, certo? É importante lembrar, então, qual é a ideia do verbo, quando que uma palavra é verbo. Eu pego uma frase lá e aí a professora pede assim, circule o verbo. Como é que eu vou saber qual palavra que é verbo? Porque o verbo vai dar a ideia de uma ação, de um processo, de um estado, de uma mudança de estado ou de um fenômeno meteorológico. Aquilo que lá na sua cabeça você faz uma ideia mental de alguém fazendo alguma coisa, ou alguém que está participou de um processo, ou alguém que está sentindo, né, que está em um determinado estado e que pode mudar esse estado, esse jeito, né? Está alegre, está triste, ficou contente, ficou doente. Aqui, mudança de estado também, ou aquelas palavrinhas que dão a ideia de fenômenos, né? Chover, nevar, relampejar, trafejar. Então, essas palavras são verbos. Uma outra maneira também para você descobrir se a palavra é verbo ou não é pensar: será que ela tem infinitivo? Será que no dicionário essa palavra está terminada em ar, ou ir, ou or? Se lá no infinitivo, né? Se você conseguir achar o infinitivo da palavra, então ela é um verbo. E aí, reforçando, verbo de primeira conjugação são aqueles terminados em ar. Cantar, falar, navegar, nadar. Verbos de segunda conjugação são os terminados em er ou or. O or, na realidade, é o verbo por e os derivados dele. E er, viver, sobreviver, receber, ver, né? Terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir, sorrir, repartir, sorrir, certo? Então, aqui não tem como errar. Pessoal, depois, então, eu deixo para vocês a lição de casa, tá? E depois a gente se vê, então. Beijo.